as pessoas não aceitam mais crítica. Por exemplo, na igreja, quando alguém vem corrigir uma outra pessoa, não para estabelecer um julgamento, mas para proteger a vida da pessoa em amor, a pessoa se rebela. A pessoa diz: quem é você para me julgar? Eu não estou te julgando. Eu estou olhando para o Evangelho, olhando para a sua vida, vendo que está em desconformidade, e como irmão em Cristo que quer o seu bem, estou te ajudando a corrigir. Estou me colocando à disposição para orar por você, para te ajudar e para te alertar nesse sentido. E como hoje o mercado gospel, ele é cada vez mais competitivo, o que a pessoa faz? Sai de uma igreja e vai para outra. E se aquela igreja for séria, e se aquele pecado reiterado no coração da pessoa continuar, ela vai ser chamada para receber a correção em amor, visando não punição e exposição, mas visando restauração na comunhão com Deus. É apenas isso. Nesse momento eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Hebreus no capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 19 até o verso 25. E hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens bíblicas na nossa igreja, mas é uma série de acordo com as outras séries, se comparada às demais séries que habitualmente nós realizamos em nossa igreja, é uma série de tiro curto, ok? E numa série de tiro curto a gente tem que ter o foco muito bem estabelecido, a gente tem que acertar o alvo. E um dos motivos de ser uma série com um tiro curto, ou seja, com um tempo menor de apresentação e desenvolvimento dessa série de mensagens bíblicas em nossa igreja, se dá justamente pelo nosso programa de pregação e porque a gente tem um tempo específico para trabalhar a série de dezembro acerca da realidade do Natal e da verdadeira celebração dessa data. Então, nos próximos 3 domingos, a gente tem um desafio de sermos realmente confrontados e de passarmos por uma avaliação sincera das nossas vidas. O tema dessa série é feedback. E a gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê desse tema, como que a gente vai trabalhar essas questões em nosso desenvolvimento aqui, ok? Então eu quero te convidar a acompanhar comigo Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Assim nos ensina a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Bom, quando nós olhamos um pouquinho para a realidade dos nossos dias, a gente começa a perceber algumas coisas que são muito interessantes, que vão permeando o nosso dia a dia. E não sei se você já parou para pensar a quantidade de vezes que nós ouvimos essa palavra, que na verdade é um termo que é importado da língua inglesa, chamado feedback. E quando a gente usa essa expressão feedback, essa é uma palavra, portanto, que vem de um outro idioma, que é importado para a nossa realidade brasileira, e que nos fala sobre a importância de nós darmos avaliação e de nós recebermos avaliação de várias questões do nosso viver. Normalmente a palavra começou a ser utilizada num ambiente um pouco mais corporativo, num ambiente mais de instituições financeiras, num ambiente mais de questões que envolvem a administração de uma maneira mais pujante. E aí, na administração, esse é um recurso muito comum, esse é um recurso muito utilizado. O tempo inteiro você dá e você recebe feedback. Conversava com um querido irmão de nossa igreja, que trabalhou muitos anos numa instituição bancária muito importante do nosso país, e ele disse o seguinte: olha, lá no banco, quando a gente queria ou dar uma bronca
de uma maneira educada, a gente falava assim: vem cá que eu tenho que te dar um feedback. Ou seja, a pessoa já sabia que ia receber uma avaliação negativa. Ou o contrário, quando você queria elogiar, quando você queria fazer uma avaliação positiva, de estímulo sobre um determinado comportamento, uma determinada tarefa executada, essa pessoa falava: vem cá que eu quero convidar os demais componentes do grupo, porque eu quero dar um feedback positivo para você. Ou seja, essa é uma questão que em alguns ambientes já está muito, muito utilizada. E normalmente a gente tem alguns termos que surgem com grande força, de repente se tornam expressão comum e depois caem em desuso. Eu particularmente achava que isso aconteceria com essa expressão, feedback. Só que passam os anos e a gente observa que isso cada vez vai sendo mais internalizado na nossa forma de se comunicar. Ou seja, não foi só uma expressão importada que teve o seu momento de modismo e que depois caiu em desuso, não. Ela continua sendo utilizada. E é interessante que hoje a gente vê, quando as pessoas querem usar uma expressão talvez mais sofisticada ou mais polida, hoje todo mundo dá e recebe feedback. O marido, na hora que vai discutir a relação com a esposa: vem cá que eu quero dar um feedback da nossa relação. Ou seja, você vê às vezes amigos dizendo: olha, peraí que eu quero te dar um feedback. Ou seja, o tempo inteiro as pessoas estão avaliando e sendo avaliadas, dando feedback e recebendo feedback. Quando nós observamos, por exemplo, a força dessa terminologia dentro da nossa estrutura de comportamento na nossa sociedade, quando você olha, por exemplo, a lista dos livros mais vendidos, tanto numa área técnica específica, como por exemplo na área de gestão, administração e afins, ou quando você olha até em área de autoajuda, você vai perceber que sempre nos livros mais vendidos, você tem alguns títulos que falam sobre essa realidade do feedback. Às vezes colocam expressamente essa terminologia no título do livro, ou às vezes no subtítulo ela está ali presente. Então você percebe que essa realidade de avaliação vai permeando cada vez mais a nossa sociedade. E mais ainda, nesses dias, pensando, estudando um pouquinho sobre a construção dessa série, para tratarmos algumas questões específicas na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus e na nossa vida cristã coletiva como igreja local, e o nosso papel de atuação no mundo. Eu vi um determinado jornalista comunicador muito conhecido do nosso país, que estava na principal rede de televisão da nossa nação, que toma uma decisão de sair dessa rede de televisão, porque ele quer se reformatar, porque ele quer repensar a sua carreira, porque ele quer conseguir comunicar com muito impacto, com muita influência para os seus filhos e para os seus netos. E ele começa a se reprogramar, e ele conta a sua saga, nesse seu tempo sabático de reavaliação da sua carreira. E ele diz que ele vai para o Vale do Silício, uma região específica nos Estados Unidos, onde você tem talvez as principais inovações e recursos tecnológicos sendo desenvolvidos no mundo. Coisas que afetam diretamente e fortemente as nossas vidas, e que às vezes a gente nem percebe. E ali ele percebendo as principais instituições do mundo, desenvolvendo os seus pensamentos para uma perspectiva futura de curto e longo prazo, e aí percebendo como é que eles pensam as questões referentes à inovação. Ele fala que na hora do almoço ele tentava sentar com algumas pessoas para conversar, mas as pessoas não queriam grandes grupos. E ele queria se assentar para conhecer aquelas pessoas, entender em que empresas trabalhavam e receber algum tipo de direcionamento, de dica de como as coisas tendem para o futuro. Mas ele começou a perceber que as pessoas, regra geral, almoçavam 2 a 2, no máximo 3 a 3. E ele chamou a pessoa para conversar e falou assim: mas por que vocês almoçam assim? Vocês não almoçam em grupos? Percebe-se que intencionalmente as pessoas se assentam uma a uma, ou seja, em pares, em duplas. Por quê? Ele disse assim: porque a gente percebeu que quanto maior é o grupo, mais difícil é recebermos um feedback mais refinado, mais detalhado, para que a gente possa ter crescimento e desenvolvimento profissional. Ele falou assim: uau, esses caras querem tanto crescer, tanto se desenvolver, que até na hora do almoço, que deveria ser um tempo de relaxamento, talvez de você fazer um break realmente, para você desligar um pouquinho e depois voltar para as atividades de trabalho, as pessoas se assentam e almoçam intencionalmente, avaliando e querendo receber avaliações acerca do seu desenvolvimento profissional. Ou seja, se a gente parasse aqui para falar, a gente ia citar várias e várias situações onde nós percebemos essa realidade da avaliação
da vida da pessoa, de nós recebermos conselho e instrução da parte de alguém para desenvolvimento. E aí a gente vai falar ainda sobre isso nessa nossa série, essa tendência do coaching, por exemplo, que é nada mais do que alguém supervisionando uma determinada área da sua vida e dando feedback do que precisa ser corrigido, do que precisa ser mantido, para que você alcance um determinado resultado. Ou seja, a nossa sociedade está permeada de avaliação. E quer você queira, quer não, você vai ser sempre avaliado. O problema é a motivação da avaliação. O problema é a forma da avaliação. O problema é a transformação ou não da nossa vida proveniente dessa avaliação. E quando nós olhamos essa realidade, eu tenho uma tese para mim. Eu vejo que muitos dos exageros que acontecem nessas avaliações e dessa mudança que a gente percebe nesses últimos meses, onde tudo tem que ser avaliado. Por exemplo, você vai num restaurante, você tem que fazer avaliação. Você acha que o brinde que você ganha porque o pessoal é gentil? Ok, eles são. Mas eles não querem fazer só por isso. Eles querem receber o seu retorno, se você gostou ou não gostou. Se gostou, por quê? Para que aquilo continue. Se não gostou, por quê? Para que aquilo seja corrigido. Pessoal, a gente dá e recebe feedback o tempo inteiro. E para mim isso acontece porque a comunidade por excelência dos feedbacks, a comunidade que tem a capacidade de fazer a maior avaliação e a melhor avaliação possível das coisas, que é a igreja, e nós veremos isso, por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, para mim ela tem se omitido, porque a gente vive num mundo de suposta tolerância, que na prática é uma radical intolerância. Quando a gente fala que a gente vive numa sociedade, na linguagem popular do mimimi, onde as pessoas não aceitam pensamento diferente, de forma respeitosa, no momento certo, com a motivação certa. Quando a gente vai fazer uma crítica construtiva, seja de forma positiva ou negativa, sobre a vida de uma pessoa, você percebe que as pessoas são extremamente melindrosas. Isso evidencia, inclusive, uma postura orgulhosa nos seus corações, que manifesta ainda mais uma essência mais radicalizada nos seus corações, de uma idolatria particular, onde a pessoa só pode receber feedback positivo. E se receber uma avaliação negativa, que precisa ser corrigida em uma determinada área da sua vida, vira sua inimiga. Se está na igreja, muda para uma outra igreja. Se está numa determinada instituição, espera o momento oportuno, é só receber uma nova oportunidade de emprego que sai da instituição. Por quê? Por causa de um milindre, por causa de uma meninice muitas vezes, por causa de uma imaturidade em perceber avaliações na sua vida. Portanto, quando a gente fala sobre essa questão, e quando a gente vê essa intensificação dessa realidade, desse comportamento de feedbacks na nossa sociedade, isso acontece, isso é uma tese particular, ok? Porque a igreja, que é a comunidade por excelência dos feedbacks, não tem entendido o seu papel em avaliar sua vida particular, seu comportamento particular e a sociedade a partir do mecanismo perfeito de avaliação, que é a palavra de Deus, cuja essência dessa palavra é o Evangelho. Porque nós temos nos furtado, por causa da nossa omissão, ou por causa da nossa avaliação indevida, quando nós achamos que nós somos vice-deuses, e quando a gente tem a voz da razão na sociedade e quer impor, por causa desses dois comportamentos de omissão e de supervalorização, postura messiânica da igreja, muitas vezes a sociedade, carente de receber a avaliação certa e o rumo apropriado, ela fica órfã dessa avaliação, e ela procura criar mecanismos para que essa necessidade de avaliação seja suprida. Mas sem a fonte certa, que é o Evangelho, infelizmente isso não vai acontecer. Por isso, eu queria que nós olhássemos rapidamente para Hebreus, entendendo o contexto dessa carta, e a partir disso olhássemos para esse texto para perceber, esse texto é um dos textos que evidencia para nós que a igreja é a comunidade da avaliação sincera. E por avaliação sincera, eu estou usando aquela nomenclatura que inclusive tem respaldo do tempo bíblico, onde no período, por exemplo, bíblico, as pessoas ao comercializarem determinados utensílios, como vasos, vasilhames, recipientes, quanto mais rígido era o recipiente, regra geral, mais caro ele era. Ou quanto mais escassa fosse a matéria-prima, também mais caro era o recipiente. Os recipientes, regra geral, eram feitos de barro, por causa da facilidade de fabricação e por causa do valor mais baixo para a sua produção. Só que o vaso, o barro, ele não tem muita rigidez.
e dependendo do toque, do manuseio, ele se trinca. E como que as pessoas faziam antes? Comerciantes desonestos passavam cera naquela trincazinha de barro. E aí o barro parecia sem cera, sem trinca, ou seja, todo rígido por inteiro. Mas quando a pessoa adquiria aquele bem, levava para sua casa, via que começava a trincar, e ele limpava aquela parte com mais detalhes, e ele percebia ali que ele foi enganado, que aquele vaso estava trincado. Ele era um vaso com cera, ou seja, com máscara, manipulado. O problema é que muitas vezes na nossa vida a gente não tem a coragem de receber a avaliação verdadeira. E aí a gente não está preocupado com aquilo que a gente precisa ouvir. A gente só está preocupado com aquilo que a gente quer ouvir. E aí a gente se frustra, nós nos sabotamos, nós nos enganamos, porque a gente se cerca de pessoas que só vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E isso vai destruindo a nossa vida, porque quem nos ama fala realmente o que a gente precisa ouvir. No tempo certo, da forma certa, com a motivação certa. A carta aos Hebreus é uma carta escrita para olhar para o Antigo Testamento e para dizer: todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, todas aquelas cerimônias religiosas do Antigo Testamento, elas têm uma intenção, elas são uma sombra, elas são um modelo, elas são um tipo daquilo que viria, da plenitude que viria quando o Messias viesse para estabelecer todas as coisas. Por exemplo, quando a gente olha para cerimônias no Antigo Testamento, onde um cordeiro que nunca tinha recebido jugo, que era normalmente muito novo, que tinha grande valor, grande preço por parte do seu possuidor, aquele proprietário abria a mão desse cordeiro e sacrificava esse cordeiro como evidência de que o sangue daquele cordeiro ia trazer remissão para o seu pecado. Ou seja, aquele cordeiro por si mesmo não tem a capacidade de purificar pecados. O sangue daquele animal por si próprio não purifica pecados. Essa é uma questão simbólica, é um modelo, é uma sombra, é um tipo do arquétipo, do modelo perfeito, daquele que realmente faria isso. Por isso que João Batista vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. É por isso que realmente a gente tem agora acesso à presença de Deus. Ou seja, você olha para as cerimônias do Antigo Testamento e o escritor aos Hebreus vai dizer: em Jesus, todas essas cerimônias, todos esses modelos, todos esses tipos encontram a sua realização. Ou seja, todas essas cerimônias religiosas do Antigo Testamento, tudo, nos mínimos detalhes, apontam para a pessoa de Jesus, para a obra de Jesus e para a mensagem de Jesus. Então, nesse sentido, o escritor aos Hebreus vai nos mostrar algo muito importante. A realidade da adoração a Deus no Antigo Testamento, ela acontece com uma certa distância, e que essa distância ela é vencida e rompida pela obra realizada por Jesus. Se nós queremos entender a igreja como uma comunidade da avaliação sincera, a gente precisa entender uma estrutura linda que o autor aos Hebreus coloca nesse texto. E a primeira questão que está no texto é: Deus constitui em Jesus a estrutura de adoração pública por excelência. Olha o que diz o verso 19 ao verso 22. Tendo, portanto, ou tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que é isso? O Santo dos Santos era aquele lugar específico, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação ou da purificação de pecados, e ele tinha que fazer uma cerimônia de purificação seríssima na sua vida, tanto do ponto de vista das vestes, quanto de comportamentos. E esse sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, e ali era o lugar da presença manifesta da santidade de Deus. Tanto que se ele não se purificasse corretamente, ele entrava no Santo dos Santos, nesse lugar santíssimo, e que era separado por um véu, e ele era fulminado pela santidade de Deus, se ele não se purificasse exatamente da maneira como a lei de Deus estabelecia. Tanto é que esse sacerdote, ele entrava com, normalmente, uma corda presa na sua cintura, porque se ele demorasse muito tempo lá dentro, e as pessoas ao chamá-lo, se ele não tocasse um sino dizendo: estou na continuidade do rito cerimonial que eu estou realizando, as pessoas entendiam, ele morreu fulminado pela santidade de Deus, ele não se purificou da maneira apropriada, e as pessoas puxavam a corda, porque ai delas se entrasse no Santo dos Santos, morreriam de igual forma.
Por isso, todas as pessoas tinham o desejo de experimentar a plenitude da presença de Deus, mas as pessoas tinham muito medo, elas não tinham coragem para isso. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo vem, Jesus Cristo rasga o véu de alto a baixo, demonstrando que foi um ato de Deus em favor dos homens, não dos homens no seu acesso por si mesmos à presença de Deus, e faz Jesus Cristo isso para que todos os filhos e filhas de Deus tenham agora livre acesso à presença de Deus na sua plenitude, experimentassem a beleza na plenitude da santidade de Deus sobre suas vidas. Portanto, ele diz, olha, ao contrário do Antigo Testamento, onde ninguém tinha coragem de entrar no Santo dos Santos, tinham esse medo paralisante. No Novo Testamento, por aquilo que Jesus Cristo fez, ou seja, o templo é o lugar de adoração. No Antigo Testamento as pessoas ficavam fora do Santo dos Santos, a adoração tinha distância, era limitada, mas agora no templo as pessoas podem adorar em espírito e em verdade a plenitude da presença de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo rasgou o véu. Então por isso nós podemos entrar na presença de Deus com intrepidez. Mas por quê? Por causa do sangue de Jesus. O que conquistou esse nosso acesso à presença de Deus, de forma a ter a plenitude da adoração pública a Deus, foi o Senhor Jesus pelo seu sangue. E o que é o sangue de Jesus, de acordo com o versículo 20? O sangue de Jesus, ele abre um caminho perfeitamente restaurado. O sangue de Jesus abre um caminho vivo, de uma devoção viva, não de uma devoção morta, de uma devoção mecânica, de uma religiosidade técnica, mas é um caminho vivo, de uma religião viva, de uma devoção em espírito e em verdade, um relacionamento real com Deus. O texto diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, porque pela carne de Jesus o véu é removido, e por isso nós temos esse acesso. Versículo 21, mas não apenas a oferta perfeita, não apenas o véu sendo retirado, mas agora a gente tem o perfeito sumo sacerdote, que nos dá sempre o livre e completo acesso à presença de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham limitação nesse acesso a Deus, mas Jesus, o grande e perfeito sumo sacerdote, nos dá pleno acesso, livre acesso em todo tempo, em qualquer lugar, independente da condição da nossa vida, à presença de Deus. Coisa que os sumos sacerdotes do passado, por mais que buscassem uma vida de consagração a Deus, nunca poderiam nos fornecer. Então o texto diz, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, nós devemos nos aproximar com sincero, sem cera, sem maquiagem, sem manipulação religiosa, porque eu posso enganar você na minha vivência da fé, mas a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo sonda o nosso coração, Ele perscruta o nosso coração, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus que sabe todas as coisas da nossa vida melhor do que nós mesmos. Então o texto vem e diz, aproximemo-nos com sincero coração, não duvidando, mas em plena certeza de fé. O texto diz, por quê? Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Por que a nossa consciência é purificada? Por que o nosso coração é transformado? Por quê? Porque existe uma água que sela sobre nós o selo e sinal da aliança. Isso é a representação do batismo. Então, por causa disso tudo, a gente hoje tem acesso à presença de Deus, que acontece no templo, para que o Senhor Jesus seja exaltado. Ou seja, a primeira coisa que o texto está dizendo é, a obra de Jesus faz com que a adoração a Deus aconteça de forma pública e de forma plena. Por isso que nós estamos aqui. E hoje não existe mais restrição para mim e para você na adoração a Deus. Isso só acontece se, e somente se, eu e você tivermos incredulidade, não confessemos os nossos pecados na presença de Deus, não nos rendamos ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que o texto vai nos dizer é que aqueles que adoram a Deus, eles têm uma confissão de esperança, eles têm uma declaração de fé, eles baseiam a sua vida, a sua história, a vivência da fé, numa mensagem específica. O texto diz no versículo 23, guardemos firme, e guardar aqui é aquilo que você faz. Por exemplo, quando você tem algo muito precioso para você. Se você tem uma joia, você não deixa a joia jogada. Você deixa às vezes uma caneta que não é importante para você jogada. Você deixa às vezes um papel que você recebeu de uma promoção num determinado lugar, de uma propaganda jogada, mas uma joia você guarda. Por quê? Porque aquilo é precioso, porque aquilo tem valor,
porque aquilo é importante. O texto está nos dizendo o seguinte: guardemos firme, com firmeza, como se a gente guardasse a joia nas nossas mãos com firmeza e não abrisse de forma alguma a mão. Guardemos firme a confissão da esperança. E o que é a confissão da esperança? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, o apóstolo Pedro nos diz: estejam sempre preparados a apresentar para qualquer pessoa que pedir para vocês a razão da esperança da sua vida. Qual que é a nossa razão da esperança? Ela está posta numa mensagem, que vai de Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21. E o cerne dessa mensagem é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais necessária, que a humanidade absolutamente não merece e que transforma por completo a vida de uma pessoa. No Evangelho nós percebemos a maior demonstração do amor de Deus, porque Deus envia o Deus Filho Jesus Cristo, o segundo Adão, o último Adão, para corrigir aquilo que o nosso pai Adão não conseguiu realizar, representando a mim e você, porque a palavra Adão significa homem ou humanidade no hebraico. Ali no primeiro Adão, a representação da humanidade diz: ao invés de andarmos em obediência ao Senhor, nós preferimos andar segundo o nosso próprio interesse particular. Nós queremos ser o nosso Deus. Isso quebra a nossa relação de amor e de pertencimento ao Senhor. Ali, essa desobediência estabelece o pecado original. E uma das condenações do pecado original é a morte física. Por isso o homem passa a morrer fisicamente, mas também a morte espiritual. O homem se separa de Deus. Mas por causa do amor de Deus pelos seus filhos e filhas, pelos seus eleitos, e antes disso, por causa do amor de Deus por si mesmo e a sua aliança, Deus envia Jesus para ser o segundo Adão, para pagar o preço pela nossa desobediência. E é por isso que Jesus morre na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus diz: está consumado. A dívida da humanidade está paga. Eu estou conquistando os filhos e filhas de Deus ao longo da história para mim mesmo como Deus Filho. E na volta gloriosa de Jesus, Ele vai voltar para selar isso e para estabelecer essa celebração e o restabelecimento dessa aliança por toda a eternidade. E nesse intervalo entre a inauguração do reino de Deus diante dos homens, no qual Jesus vem como um rei humilhado, e na volta à plenitude do reino, na volta de Jesus como rei exaltado, o Senhor Jesus vai para o céu e diz: eu vou para preparar lugar para vocês, eu vou preparar morada para vocês, e enquanto eu preparo morada, eu vou enviar o meu Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas no mundo, levando o Evangelho, levando a única razão da esperança que alguém pode ter para o coração das pessoas. Isso nós precisamos ter como igreja. O cerne da razão da nossa esperança é o Evangelho, e por isso eu e você precisamos guardar essa confissão sem vacilar. O texto diz: por quê? Porque por causa das pressões do mundo, das seduções do inimigo de nossas almas, da distorção de valores do nosso tempo, nós vamos receber muitas sutis e ardis tentações. Mas para não vacilarmos negando essa nossa confissão, nós precisamos ter isso muito claro, nós temos que guardar isso como um tesouro precioso no nosso coração. Fazendo assim sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa de perdão de pecados, de nos amar, de nos levar para a vida eterna e de ser conosco todos os dias enquanto nós estivermos nesse mundo, Ele é fiel. Eu falo com você, seres humanos podem nos decepcionar, mas Jesus Cristo, o perfeito Adão, Ele nunca decepciona, nunca vacila, nunca erra, nunca nos abandona. Por causa dEle, nós podemos guardar firme essa esperança. Portanto, o texto está dizendo: Jesus Cristo faz com que a adoração pública aconteça na plenitude. Versos 19 a 22. Jesus Cristo traz uma esperança para o nosso coração, que é a confissão da esperança, que é a sua mensagem, que é o Evangelho. E quando isso acontece, quando a igreja observa esses passos, a igreja vai entender que Deus estabelece a igreja para ser uma comunidade de avaliação sincera. Deus estabelece a igreja para ser uma comunidade dos feedbacks por excelência. E isso a gente vai observar agora no verso 24 e 25. Perceba, se eu e você vivemos em adoração pública, na plenitude conquistada por Deus, e se eu e você temos a confissão da esperança, o Evangelho de Jesus Cristo, verdadeiramente dominando as nossas vidas como grande riqueza, como grande joia, como grande patrimônio da nossa existência, isso vai nos levar para um comportamento. E que comportamento é esse?
é a vida comunitária, é a vida na igreja local, é a vida na igreja de Cristo. E isso demanda de nós o entendimento de que a igreja é a comunidade dos feedbacks por excelência. Olha o que diz o versículo 4. Consideremos-nos também uns aos outros. E considerar aqui na Bíblia não é só, toca aí, high five, não. Considerar que aquela pessoa é importante para mim, aquela pessoa tem valor para mim, eu me preocupo com ela, eu quero saber se ela está bem. Ou seja, isso é a consideração com o próximo do ponto de vista bíblico, é a consideração de verdade, não é aquela coisa como todo mundo coloca hoje, hashtag tamo junto, na hora que precisa, cadê o meu amigo? Não está ali, não, é consideração para valer. E aí o texto nos mostra, como é que a gente considera um ao outro para valer? O texto dá um exemplo dessa consideração bíblica, o texto diz, consideremos também uns aos outros, com que finalidade? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nas versões mais antigas está para exortarmos-nos ao amor e às boas obras. Sabe o que significa a palavra exortação? E às vezes a gente confunde, né, a palavra exortação com admoestação. São coisas distintas. A exortação é o estímulo na fé. A exortação é uma avaliação positiva segundo os parâmetros do Evangelho para a vida da pessoa. Na nossa linguagem, a exortação é o feedback positivo. É quando eu viro para um irmão e digo assim, meu querido irmão, apesar de você, o mérito é de Deus, a glória de Deus, quem efetua em você tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, é Deus, de acordo com Filipenses 2,13. Mas no sentido da honra, no sentido do estímulo na fé que a Bíblia exige do seu povo, eu falo, irmão, como é bom observar a sua vida. Eu vejo, por exemplo, na sua vida profissional, como você tem feito isso certo, como você tem feito aquilo correto, fazendo por amor a Deus, fazendo por amor às pessoas, fazendo para trazer uma transformação positiva do mundo. Irmão, que bênção, continue assim para a glória de Deus. Esse é o estímulo na fé, essa é a valorização na fé. A gente ainda vai falar sobre isso na nossa série, ok? Mas existe um problema por causa do pecado original. O pecado original distorce as motivações do nosso coração, e uma das distorções é, as pessoas não sabem mais receber elogio. O que acontece? Ou a pessoa acomoda e fala, recebi o elogio, cheguei no patamar que eu precisava, já sou valorizado pelas pessoas, olha a idolatria do eu ali, já estou sendo reconhecido, então eu posso parar por aqui. Então a pessoa faz a coisa certa, ela tenta se desenvolver num determinado comportamento com a motivação errada. Ao invés de buscar o reconhecimento de Deus, a aprovação de Deus, está procurando o reconhecimento, a aprovação das pessoas. Ou então acontece muita questão da idolatria. A pessoa recebe um elogio, começa a achar que virou Deus, que é a pessoa mais importante, que é melhor do que as outras, que é mais especial. A gente vai falar mais sobre isso na nossa série, mas eu queria apenas lançar essa ideia nessa apresentação, nessa primeira mensagem. A Bíblia nos diz, uma das formas de nós nos considerarmos uns aos outros é cuidarmos uns dos outros, é valorizarmos uns aos outros. Isso para quê? Para nos estimularmos a uma avaliação positiva que evidencia amor e que evidencia boas obras. Ou seja, quando a gente olha para a pessoa e fala assim, minha querida irmã, olhando para a sua vida, eu vejo o amor que você tem por Jesus, eu vejo nesse comportamento o amor que você tem pelo próximo, cumprindo os 2 grandes mandamentos, e olhando esse comportamento, eu vejo inclusive o amor que você tem pelo mundo, o quanto você quer dar a sua contribuição no Evangelho para o mundo. Então isso é muito impressionante no texto. Além disso, o texto fala a nos estimularmos às boas obras, para que a pessoa se torne cada vez mais frutífera, para que ela cada vez mais testemunhe de Jesus, pelos seus estudos, pelo seu trabalho, pela sua vida comunitária, pela sua vida em sociedade, pela sua vida como cidadão, enfim, no mundo. Ou seja, o versículo 24 fala que a igreja é a comunidade da avaliação sincera, positiva. A igreja é o lugar onde o feedback positivo vai ser dado por excelência. Por quê? Porque o parâmetro para dizer se algo é certo ou não é o parâmetro perfeito, é o parâmetro único, é a palavra de Deus. E isso para que a pessoa seja honrada e estimulada a continuar sendo sal e luz, brilhando, salgando, conservando para a glória do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, e normalmente todo mundo gosta de receber feedback positivo, né? Quem que não gosta de receber uma avaliação positiva?
Quem que não gosta de receber um elogio? Quem que não gosta de receber honra? Eu acho que ninguém em sã consciência, não é? Isso tem que acontecer. O problema é quando chega no versículo 25. Porque o versículo 25 fala assim: não deixemos de congregar-nos, ou seja, de vivermos a vida da comunidade cristã, que se dá pela adoração pública, que se dá pela confissão da esperança, mas que se dá também pela convivência e pela comunhão. O texto está mostrando essa estrutura para a gente. E aí o texto fala: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E aí vem o problema. Porque se exortação é estímulo na fé, admoestar significa corrigir na fé. E nos nossos dias, dessa sociedade melindrosa, de pessoas extremamente vaidosas, orgulhosas, que não aceitam uma crítica com a motivação certa mais uma vez, da forma certa mais uma vez, no tempo certo mais uma vez, as pessoas não aceitam mais crítica. Por exemplo, na igreja, quando alguém vem corrigir uma outra pessoa, não para estabelecer um julgamento, mas para proteger a vida da pessoa em amor, a pessoa se rebela. A pessoa diz: quem é você para me julgar? Eu não estou te julgando. Eu estou olhando para o Evangelho, olhando para a sua vida, vendo que está em desconformidade, e como irmão em Cristo que quer o seu bem, estou te ajudando a corrigir. Estou me colocando à disposição para orar por você, para te ajudar e para te alertar nesse sentido. E como hoje o mercado gospel, ele é cada vez mais competitivo, o que a pessoa faz? Sai de uma igreja e vai para outra. E se aquela igreja for séria, e se aquele pecado reiterado no coração da pessoa continuar, ela vai ser chamada para receber a correção em amor, visando não punição e exposição, mas visando restauração na comunhão com Deus. É apenas isso. E aí o que essa pessoa faz? Se ela não quebranta o coração, ela sai de novo. Porque a competitividade do mercado gospel é tão grande, então a pessoa escolhe a franquia que ela quer seguir na vivência da fé. É muito triste, mas infelizmente essa tem sido a prática de muitas pessoas. Muitas pessoas. E aí, o texto fala dessas admoestações. E admoestar não é você se colocar na posição superior. Paulo diz: considere o outro superior a você mesmo. Filipenses 2:3. A Bíblia fala que a gente tem muita facilidade de ver o cisco no olho do nosso irmão, mas primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Fazendo todas essas avaliações, a gente olha para a vida do irmão e fala assim: meu irmão está vulnerável, meu irmão está alimentando a prática do pecado em sua vida, meu irmão está se tornando uma presa cada vez mais fácil para a destruição das trevas. Se ele é meu irmão, se nós somos família na fé, se nós fazemos parte do mesmo povo que é o povo de Deus, se nós de fato somos igreja de Jesus, eu tenho um compromisso de cuidado e de amor com esse irmão. E a gente precisa aprender uma coisa: quem nos ama não fala aquilo que a gente quer ouvir sempre. Quem nos ama vai sempre falar aquilo que a gente precisa ouvir. Em alguns momentos algo extremamente favorável e doce. Em outros momentos algo extremamente firme e às vezes amargo, mas às vezes vai ser um remédio amargo na boca, mas vai produzir efeitos curativos no nosso corpo. E como a gente tem problema para ouvir isso? E aí, por exemplo, o exercício do ministério pastoral está se tornando um problema nas igrejas, porque a pessoa vem para o aconselhamento pastoral, na hora que a gente abre a Bíblia com amor, sem acusação, porque quem acusa é as trevas, mas no confronto amoroso produzido pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? Essa pessoa às vezes se rebela contra você. Eu uma vez quase fui agredido no aconselhamento, e falando com calma, da forma certa, porque eu via que a palavra de Deus estava mexendo na ferida da pessoa, e a pessoa não queria mexer na ferida, ela queria receber uma palavra diferente, de falar assim: não, continua assim no estímulo do pecado, que você está certo, querendo a aprovação de alguém, de uma liderança religiosa, para dar legitimidade à sua prática de pecado. Isso acontece. Portanto, a gente precisa entender: a igreja não é o lugar só onde a gente recebe o feedback positivo, o estímulo na fé, a avaliação positiva de que estamos certos, vamos continuar assim, para a glória de Deus, para o benefício da nossa vida, para a transformação do mundo com o Evangelho. Mas a gente também vai ouvir: meu irmão, minha irmã, você está sendo orgulhoso aqui, você está sendo vaidoso aqui, você está negligenciando os princípios da santidade de Deus aqui, você está com a motivação errada aqui, você precisa ajustar isso de acordo com o ajuste perfeito que o Evangelho faz, pela ação do Espírito Santo. Eu quero orar por você,
e eu quero te ajudar nesse processo. Não. Hoje só tem super-herói na igreja. Hoje só tem mini-deuses, que são pessoas perfeitas e que estão aqui só esperando Jesus chamar, mas na verdade já chegaram na perfeição na vivência da fé. Isso é um absurdo. Isso está trazendo tanta distorção e tanto problema na vida da igreja. E por isso a gente precisa entender, a igreja é a comunidade também do feedback negativo, daquele que nos impulsiona para corrigir determinada área da nossa vida, para que nos tornemos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, irmãos melhores, estudantes melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores, para a glória de Deus, por amor às pessoas e para a influência positiva, transformadora do Evangelho no mundo. O grande problema é que normalmente a gente vê alguns problemas no feedback negativo e a gente vai falar isso com mais calma ao longo da nossa série. Eu quero apenas pontuar isso aqui. Pessoas que ao invés de fazer uma avaliação de correção para transformação em amor da vida da pessoa, são instrumentos de Satanás para acusar a vida de pessoas. Até falam que é certo, mas falam com a motivação errada, falam da forma errada, falam no momento errado, e ao invés de ajudarem a pessoa, afundam a pessoa ainda mais. A gente precisa ter sabedoria para exercer também esse feedback negativo, essa avaliação para correção, para mudança de comportamento. Pessoas que são orgulhosas e que não aceitam isso. E aí, pessoal, é impossível nós sermos uma comunidade cristã madura, saudável, se isso não acontecer. Quando a gente fala do feedback positivo, você não precisa cutucar o seu irmão agora, ou a sua irmã, falando assim, ó, preciso ter uma conversinha com você no final do culto, tem que te dar um feedback. Não é isso. Isso vai acontecer num ambiente de construção dessa vulnerabilidade. Por exemplo, um pequeno grupo, onde as pessoas se amam, começam a conviver semanalmente, oram umas pelas outras, servem umas às outras, ali pode ser esse ambiente. Ter esse aconselhamento, esse feedback de um líder de pequeno grupo, de um discipulador, de um presbítero da igreja, do pastor da igreja, de um irmão ou irmã maduros na fé e que caminham conosco e que querem o nosso bem. Pessoal, existem vários instrumentos que Deus pode usar, mas o grande problema é que na maioria das vezes esses instrumentos estão disponíveis, mas a gente não tem a coragem de passar por esse enfrentamento. Então perceba, versículo 24 fala, a igreja é o lugar por excelência, onde o estímulo na fé, onde a avaliação positiva dos aspectos da vida vai acontecer. O versículo 25 vai dizer, a igreja é o ambiente por excelência, onde o feedback negativo, onde a avaliação da vida para correção também vai acontecer. E aí a gente vai fazer o quê? Não apenas dar o feedback, mas o texto diz, e tudo mais. Por quê? Porque o dia da volta de Jesus se aproxima, e nós precisamos estar cada vez mais maduros, mais preparados como noiva de Cristo, para que Cristo volte e encontre a sua igreja da maneira mais bela possível, o aguardando. Diante disso, como é que a gente se posiciona diante dessas realidades? Primeiro, a igreja precisa entender que ela tem na sua estrutura vários potenciais. E um desses potenciais é o potencial de ser a comunidade dos feedbacks por excelência. Será que a igreja de Jesus Cristo no Brasil tem exercido esse papel? Será que alguns absurdos de avaliações que a gente vê por aí só estão acontecendo porque a igreja não tem entendido esse potencial e não tem se omitido no exercício dessa vocação, desse papel? Uma outra coisa que a gente precisa pensar, e eu quero repetir isso, e a gente vai repetir isso muito ao longo da série. Tudo tem a hora certa. Eclesiastes 3 vai dizer, tudo tem o seu tempo determinado, até para dar feedback. Tudo tem que acontecer no ambiente certo, um ambiente construído para que a pessoa receba avaliação positiva e receba aquela avaliação de correção no seu viver. A gente constrói esse ambiente. Tudo tem a forma certa. Provérbios vai nos dizer, a palavra mansa, ela aplaca o furor, ela diminui a fúria. Mas a palavra dura, ela suscita a ira. Às vezes você vai trazer um feedback de correção, e ao invés de jogar água na vida da pessoa para apagar aquele fogo que está destruindo, a forma com aspereza pode ser gasolina que você está jogando para deixar a pessoa ainda mais incendiada. Então tem a forma certa de fazer, e tem a motivação certa. Pessoal, quando a gente faz um feedback, principalmente negativo, ou quando a gente faz o feedback positivo, quando eu faço feedback positivo, eu não quero bajular o coração daquela pessoa, não, eu quero honrá-lo. São motivações diferentes. Uma coisa é bajular,
outra coisa é você honrar. Na mesma postura você pode ter motivações diferentes. E no feedback negativo, você pode ter uma postura de verdadeiro amor, de envolvimento, de preocupação, de interesse com a vida daquela pessoa. Ou você pode falar tudo o que realmente está acontecendo, mas com a motivação de destruir, de arrancar a vida daquela pessoa. Como é que a gente tem feito isso? A gente tem feito na hora certa, no tempo certo, no ambiente certo, com a motivação certa, da maneira correta. E por fim, a gente precisa perceber que Deus é o ser que faz a avaliação perfeita e suficiente da nossa vida. Deus nos dá o feedback sempre perfeito, de estímulo ou de correção, de exortação ou de admoestação, sempre usando a sua palavra e sempre usando a ação do seu Santo Espírito. E em alguns momentos ele lança a mão de ferramentas que são dele. Em alguns momentos ele vai usar a igreja, ele vai usar um irmão, vai usar uma irmã como instrumento para ajudar a sua vida a ser mais firme e a ser mais frutífero no estímulo da fé, ou a corrigir aspectos necessários para que você experimente ainda mais o desenvolvimento, o processo de santificação na sua vida. Assim, lembrando o texto da nossa liturgia, do início do nosso culto, no Salmo 139, será que a gente quer de fato o feedback de Deus sobre a nossa vida? Será que a gente tem a coragem do salmista que, depois de perceber a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus, será que a gente tem a coragem de dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, prova os meus pensamentos, Senhor, vê se há na minha vida algum caminho mau, Senhor, se for necessário, dá o feedback negativo, faz a avaliação de correção, mas Senhor, o mais importante é guia-me pelo caminho eterno, guia-me no caminhar com Jesus. Será que a gente tem a coragem? Porque crescer dói, amadurecer, eu acho muito interessante. Há um tempo atrás eu ouvi essa frase, e essa frase tem mexido muito comigo. Eu ouvi de um pastor muito querido, tem se tornado um amigo e tem se tornado um mentor. Ele falou o seguinte: olha, envelhecer não é opção. Envelhecer, a única opção para não envelhecer é partir dessa vida para a eternidade. Então envelhecer não é uma opção. Agora amadurecer sim, amadurecer a gente escolhe. E eu lembro que quando eu tive um problema de crescimento ósseo, o ortopedista falou comigo: filho, vai aprendendo, já no seu corpo, crescer dói. Não esqueça da frase do ortopedista quando eu tinha 14 anos. Amadurecer dói. Deixar de ser um cristão menino ou menina e se tornar um cristão desenvolvido, maduro, adulto na fé, dói, machuca, é difícil. E o caminho mais fácil é o caminho do não enfrentamento, de não aceitar a correção de Deus, de só querer receber elogio e avaliação positiva na nossa vida. Então, a gente precisa entender essas coisas. E ao entendermos essas coisas, a gente precisa dizer: será que a gente tem a realidade, a clareza com essas questões? Será que a gente tem essa postura? Eu queria te convidar, se você tem essa postura, a ficar de pé. Quero chamar os irmãos do Ministério de Música para que venham aqui à frente. E nós vamos cantar uma canção que é quase a transcrição de boa parte do Salmo 139. Essa canção é muito conhecida. E para você, eu não queria que você só repetisse a letra da canção, mas eu queria que realmente você fizesse dessa canção, essa sondagem de Deus no seu coração. Se você quer realmente uma avaliação positiva de Deus na sua vida.